Bom dia, graça e paz. Brigar com o microfone é bom, não é? Ainda bem que é só com o microfone. Hoje vamos estar meditando um pouquinho sobre as bênçãos, né, que é nos garantido conforme herança, como promessa de Senhor na nossa vida. Como nós cantamos agora, acabamos de cantar. Normalmente, cada pessoa tem assim uma curiosidade ou uma certa expectativa de saber como que vai ser o amanhã. Nós sempre falamos que o amanhã pertence a Deus. Mas tem gente, e muita gente, que quer saber de revelação na sua vida. Quer saber como que vai ser a sua caminhada, quais são as expectativas que você espera ainda que aconteça em vida. Mas vamos olhar um pouquinho com relação à palavra de Deus, o que ela nos promete como cristão, como filho de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, lá no final da Bíblia. Vamos fazer a leitura de 1 Pedro 1, de 3 a 5. Primeiro Pedro, de 1, capítulo 1, versículo 3 a 5. Diz assim: Louvemos ao Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim também esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele os guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Primeira coisa que eu destaco para nós aqui, a questão ela está preservada no poder de Deus. Essa certeza com relação à nossa esperança. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, né? Quando é destacado aqui por Pedro, quando ele fala: louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus antigamente, ele não era assim conhecido como pai assim, né? Ele não era chamado como pai, mas ele era mais colocado como o Criador e Redentor. Raramente a gente podia ver assim na Bíblia a condição de que as pessoas chamavam ele de pai. Somente Jesus Cristo, né, dirigia assim a Deus como seu pai na sua intimidade. Então, você percorre todo o Antigo Testamento nesse sentido, você vê que você sente essa colocação, né, como filho. Olha como é que a gente pode olhar essa perspectiva de como era distante, né, as pessoas eram distantes da comunhão com Deus. Somente Jesus, né, o tratou ele assim diretamente como pai. Assim,
olhando para o Evangelho, né? Quando nós olhamos para o Evangelho, aí nós temos a colocação, quando Jesus, ele coloca que o meu pai trabalha até agora, né? E eu também trabalho, né? Durante, assim, somente naquela hora, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus ali, naquela hora do sofrimento, né, ele disse assim, meu Deus, não? Ele não falou meu pai, né? Ele falou meu Deus, conforme está lá em Salmo 22:1, né? Por que me abandonaste? Por que, né, assim, nesse sentido de que não, né, estava presente com ele. Então, nesse momento, ele tratou, né, assim como um ser humano, né? Jesus, na condição de ser humano, foi que ele se dirigiu assim a Deus. Se pensarmos desse modo, você olhando, Cristo declarava ter a mesma natureza de Deus. Ele dizia que o Pai está nele, quem vê o Pai, né, assim vê a Cristo, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Podemos dizer assim que Pedro, ele nos dá assim uma conotação assim, que de uma personalizar uma intimidade da vida íntima de um cristão, o que ele quer oferecer para nós em relação com Deus. Pedro quer que você e eu tenhamos essa intimidade, assim como Jesus tinha essa intimidade com o Pai. Agora, como nós podemos alcançar essa condição de que nós, né, temos o chamado e a colocação de Pedro para que nós possamos ter essa comunhão com Ele? Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 6,17, para a gente poder ver, né, mas não perde a carta de Pedro, mas vamos lá em 1 Coríntios 6,17. Diz assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Nós em Cristo Jesus, nós somos assim, né, aceito na condição de seu filho, e nessa união hoje nós temos essa ligação com Ele, né? Então nós somos chamados a ter essa intimidade como cristão com Deus, com o Pai. Não sei como que você chama a Deus, assim na sua intimidade com Ele. Quando normalmente nós fazemos uma oração, nós ali nos colocamos de uma forma que seja Deus muito distante, Deus muito próximo, Deus muito íntimo com você. Uma coisa que eu quero dizer, que dá para se perceber quando numa oração, tudo depende como que é o nosso estado de espírito que nós estamos vivendo, para dirigir a Deus. Quando nós estamos assim, com muita necessidade de falar com Deus, com o Criador, com o Redentor, nós não chamamos Ele assim na intimidade, nós colocamos Deus assim, né? Chamamos Ele, meu Deus, né? Eu preciso, né, do Senhor, Tu, Senhor, é o Criador, né? Tu realmente é poderoso, né? Nós colocamos dessa forma para glorificar o nome de Deus. Mas quando nós assim nos sentimos assim muito necessariamente de necessidade de realmente de se dirigir a Ele, mas quando nós estamos bem, nós estamos alegres, nós estamos felizes com aquilo que tem sido a nossa vida, aí nós falamos: Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, não é? Nós tratamos Ele bem próximo, como Pai, nós chamamos de Pai,
Não há essa separação, essa distinção, né, separando Ele como um Deus, mas sim como Ele é nosso Pai. É assim que Pedro quer que você e eu nos conduzimos nessa condição de poder, né, assim, ter essa condição, porque o poder de Deus se preserva sobre, como assim, a nossa herança, mas não uma herança futura, mas a nossa herança presente, né? E quando nós olhamos ali, voltando para a nossa carta de Pedro, voltamos para lá, e aí nós podemos ver aqui que fala na condição que, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo Jesus. Deus, Ele na sua, assim, misericórdia, Ele sendo misericordioso, Ele proveu para nós a grande salvação. Até ontem, até outro dia, nós não tínhamos essa condição, mas Ele nos deu essa condição gloriosa, não para mim, não só para você, mas para toda a humanidade. Pergunta: por que então a guerra? Por que não há paz? Qual a herança que tem de promessa para as pessoas que, olhando para o outro lado, que nós vemos que eles lutam por coisas materiais, lutam pelo poder? Que promessa, né? Qual o poder que sobressai ali? Nós somos chamados como cristãos a tomar um partido. Como que você tem se colocado como cristão? Nós queremos ver paz, nós queremos orar pela paz, né, para que acabe a guerra, que não haja morte. Mas a morte é consequência da vida. É uma coisa que está reservada para todos. Como cada um vai morrer, né? Isso pertence no sentido que Deus, Ele tem isso tudo como reserva. Mas olhando para nós, né, ser humano, pecadores, como nos colocarmos? Porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus, ou não? Eu creio que cada um de nós, como pecador, necessitamos da misericórdia de Deus. O mundo vive numa condição lastimável, lamentavelmente, né, por questões de interesse pessoais. Algumas pessoas em benefício próprio, para se favorecerem, faz com que o mundo fique voltado somente para aquele pedacinho ali, daquele país que está em guerra. E nós não sabemos exatamente como nos posicionar. Mas pela graça e misericórdia que nós recebemos, porque sabemos que a graça de Deus realmente é muito grande, a misericórdia dEle, como um cristão, creio que nós temos que ter esse desejo para que a graça e a misericórdia de Deus sejam derramados sobre todos os povos, todas as nações. Porque nós não devemos julgar ou condenar antes, né, do que o próprio julgamento que vai ser feito assim por Jesus Cristo. Nós simplesmente devemos orar para que haja paz no coração da humanidade. Paz no coração da humanidade. É muito adverso com relação a gente querer uma coisa praticamente absurda que seja a paz mundial. Biblicamente, nós sabemos que essa não é a herança que Deus tem para cada um de nós. A herança que Deus nos garante é um coração cheio, que está para nós aqui, ó. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. É essa esperança
que nós queremos para todas as pessoas como cristão. É nesse sentido que nós temos que estar orando, que nós temos que estar pedindo para Deus, para que essa viva esperança, essa viva eterna possa ser alcançar aquele, mesmo que seja no último momento da sua vida, ele possa poder conhecer assim dessa graça e esperança. E nós, olhando para nós, a esperança procede, primeira coisa, procede de Deus. Procede de Deus porque quando você e eu estamos tristes, como nós estamos aflitos, né? Nós poremos assim, vamos pôr a nossa esperança em Deus. E eu creio que mesmo com tudo aquilo que está acontecendo, a esperança deva estar na condição do povo que está lá, que deva estar voltado para que seja na esperança em Jesus Cristo, para que haja salvação. É isso que eu creio que nós devemos estar orando. Oramos para que, assim, a graça, o dom de Deus esteja sobre todo aquele povo, né? Que próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que se intitula aquele que é Deus, né? O nosso Pai, que nos deu para nós, né, o seu amor por cada um de nós, e que na sua bondade nos dá a firme esperança, a esperança da salvação na sua pessoa, e que ela é definida numa condição de você olhar, abre na sua Bíblia, né, Romanos 15:4, para que a gente possa ver a nossa garantia que está na Bíblia, na condição de que ela nos traz essa garantia, né, da herança futura. Romanos 15:4. Ela fala assim: porque tudo o que está escrito, está nas Escrituras, foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. As Escrituras nos asseguram essa condição que com paciência, né? Nada é assim no estalo, nós temos que perseverar, né? Essa garantia que as Escrituras que nos dá, essa certeza, né, que nós vamos ter essa condição da esperança na nossa vida, né? Então ela vem através da paciência, ela é personificada, é personalizada na nossa vida através da paciência. Tudo a gente gostaria que fosse para ontem, mas não se acontece, né, na condição. Nós temos essa promessa garantida. Quanto tempo você demorou para tomar uma decisão, para que você pudesse crer nessa esperança como promessa de Deus para a sua vida? Estamos caminhando e ainda às vezes temos dúvida, ou não? Mesmo com toda a garantia que a Bíblia nos dá, nós ainda titubeamos, ainda nós vacilamos. É uma realidade, assim, na nossa vida, aceitável. Vamos ver aqui, é assegurada pela ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, né? E ela nos diz que ela é confirmada, conforme está lá em 1 Pedro, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Assim esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem estragar nem ser destruído. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta a ser revelada a fim dos tempos. Essa é uma continuação que é confirmada para nós através das provações. Nós temos essa condição. E essa aprovação, ela produz para nós alegria.
que vai se cumprir na volta de Jesus Cristo. Essa é uma alegria que nós temos, assim, a certeza. Talvez a gente espera estar o tempo todo, assim, alegre, feliz, mas não é dessa forma. Eu sempre olho a Bíblia na expectativa, assim, ou com perspectiva de que eu sempre procuro olhar para Jesus. Em que tempo nós vimos Jesus, assim, uma expressão de alegria? Será que quando você, né, assim, olhando para você, não sei com quantos anos você gostaria, ou você passou a entender a vida, e você ficasse sabendo de tudo que você iria passar, fosse revelado para você, sabendo tudo o que você ia viver. Será que você seria capaz de estar sorrindo, estar alegre? E Jesus, ele sabia por que veio. Ele sabia que ele estava vindo aqui para assumir uma condição de que ele assumiria todos os pecados da humanidade. A gente só para assumir o nosso pecado, nós já sofremos. Então, você e eu, que buscamos alguma coisa em termos de herança, como promessa, nós temos essa esperança, né? Esperamos possuir muitas bênçãos, mas essas bênçãos mostra de uma forma que Pedro mostra aqui, que ela mostra um cristão perseguido. Não está dizendo que nós não vamos ter esse tipo de perseguição, que vai ser além das nossas tribulações. A gente quer pensar uma forma diferente, mas essa tribulação é para a gente poder contemplar a herança que é nos dada assim da eternidade. Por isso que essa perspectiva que Pedro nos dá é que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, ela não é uma herança assim revelada para nós, para que vai ser aqui na terra. Que perspectiva que você tem com relação a você pensa ainda em viver, que você vai ter em relação ao restante da sua vida? Como você sonha, ou como você gostaria que fosse essa herança que você teria? Que não tivesse perseguição, não tivesse tribulação, que você só tivesse alegria? Você percebeu que a gente só cresce nas dificuldades, não? A gente só cresce quando temos adversidades. É só assim que nós podemos galgar, né, a escada de Jacó, né? Subir a escada de Jacó para que a gente possa estar sempre a caminho, né, da nossa herança que é nos dada, assim como promessa. A vida, vamos olhar aqui, a vida, a justiça, a alegria, a paz, a perfeição, a presença de Deus, a companhia gloriosa de Cristo, as recompensas, todas as demais coisas que Deus planejou, são heranças da onde? Do Deus celestial, mas não acá, não aqui, nessa vida. É conforme nós nos conduzimos como cristãos. A Gil falou hoje de manhã que nós não devemos ter o Deus, né, assim no sentido, nós não devemos ter as coisas de Deus, querer as coisas de Deus no sentido, mas devemos ter o que? Deus dentro do nosso coração. Porque nós buscamos as coisas que Deus possa nos dar, mas na verdade nós temos que ter uma vida que Deus possa estar dentro de nós.
E nessa condição nós vamos viver aonde? Com a promessa que é a herança, que é de estar na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança que nós temos. Efésios 1,14. Um pouquinho para trás, Efésios 1,14. Fala que o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O Espírito Santo que habita no cristão, que habita em você, é a garantia permanente dessa herança. Essa é a convicção e a certeza que nós temos como cristão ter, que o Espírito Santo que habita em vós, porque o nosso corpo, o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Essa é a convicção, essa certeza que nós temos, que nós vamos ter essa esperança. E no versículo 5, no sentido, ela fala para nós que ela vai ser guardada pelo poder de Deus. Olha que coisa, né? E lá em Pedro, quando nós nos colocamos nessa condição, essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus. O poder supremo, o Deus, o Deus onisciente, o Deus onipotente, aquele que tem a soberania, aquele que é Deus, é que faz com que, assim, nos dá essa condição de que nós podemos ter esse poder na nossa vida. Ela não só guarda a herança, que é como promessa de bênção, mas também guarda os cristãos, nos guarda em segurança. Quando nós temos algo, anseiamos por alguma coisa, ou temos dificuldade, nós temos a certeza que em Deus, o Senhor nos guarda essa promessa, que aquilo que é nosso, vai ser nosso. Agora é em Deus que nós temos que ter essa insegurança. Muitas vezes buscamos a justiça do homem, mas em Deus é feita a justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo. Ninguém pode roubar o tesouro do cristão, ninguém pode impedi-lo de receber esse tesouro. Amém? Que você e eu possa ter, por meio da fé, a resposta como cristão, porque Deus já escolheu você, pelo convencimento do Espírito da fé. É pela fé, que nós somos assim habilitados assim por Deus, assim, para poder crer nessa condição da herança na nossa vida. Que você possa estar se levantando, que você possa agora assim falar com Deus um pouquinho, que você possa continuar essa caminhada como cristão, para que você possa ter essa evidência do poder de Deus sobre a tua vida, que Ele possa te guardar, que no momento assim da salvação, Deus possa não ativar somente a nossa fé, mas a fé daquelas pessoas que estão ao nosso lado, para que possa nos preservar, para que possamos continuar nessa fé salvadora, que ela possa ser permanente e que nunca morra no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nesta manhã, queremos, Senhor, ter a certeza, Pai, da nossa herança futura. Sabemos que ela está preservada, Senhor, pelo poder de Deus, que assegura, Senhor, a nossa perseverança, Senhor, e somos guardados, Deus, pelo Teu poder, o poder de Deus, mediante, Deus, a fé.
para a salvação em Jesus Cristo, Senhor. Te damos graças, Deus, porque nós temos essa promessa da herança, Deus, as bênçãos sobre as nossas vidas, que é garantida pelo seu poder, pelo poder de Deus na nossa vida, Pai. Pai, continua abençoando cada um de nós, que nossa intimidade com o Senhor, possamos, assim como Jesus, chamar o Senhor na intimidade de nosso Pai, o Pai que nos ama, o Pai que nos olha, que nos abraça, que nos acolhe no momento de necessidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos ama, mesmo, Senhor, nós sendo rebeldes, sendo pecador, o Senhor sempre está de braços abertos, somente nos recebendo, Pai, de volta, Senhor, como filho pródigo. Perdoa, Senhor, aquele que, assim, o pecado que tem afastado do Senhor, nos limpa, nos purifica, nos dá uma vida renovada na Tua presença. Fortalece, Deus, o nosso espírito, renova, Senhor, Pai, a nossa fé. Abençoa, Deus, cada um de nós, Senhor, na saúde, nos guarda, Pai, na nossa caminhada como Teu Filho, Senhor. Nós queremos pedir que a Tua graça e o Teu amor, Senhor, seja derramado sobre cada lar, sobre cada casa aqui, Senhor, representada, que o Senhor vá, visita, Deus, aqueles que estão caídos, aqueles que estão, Senhor, necessitados, Senhor, de um renovo na vida espiritual, na saúde, na necessidade, Senhor. Abençoa, Senhor, traga, Deus, da Tua paz no coração de cada um, Deus, que a alegria da salvação seja renovada, seja, Senhor, pregada para aqueles que ainda também não Te conhecem, Senhor. Pedimos, Senhor, por uma semana renovada, restaurada, abençoada no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, Senhor. Que o Senhor esteja guardando, Deus, a nossa volta, o nosso domingo, nos dando, Senhor, a alegria, Pai, da família, de podermos sentar, Deus, e podermos estarmos tendo comunhão com a nossa família. Abençoa, Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.